Olá, famílias educadoras! Chegamos ao 15º capítulo do livro Homeschooling Católico. E o tema de hoje é Respondendo às Autoridades. E esse capítulo foi extraído de um artigo escrito por um dos filhos da autora do livro, o Sr. Kenneth Clark. Ele é mestre Juris Doctor. Esse artigo oferecerá alguns conselhos para ajudá-los a lidar melhor com as autoridades governamentais. É necessário que você tenha duas coisas em mente. Primeiro, quais os seus direitos legais? Segundo, qual o modo correto de um cristão responder a pedidos ou demandas do Estado? E aqui ele vai dar praticamente uma aula sobre o direito civil, né, dos Estados Unidos. Vai falar sobre a Constituição, né, as leis federais, as leis estaduais, os regulamentos administrativos dos estados, as declarações de distritos escolares, né? E depois ele vai dar algumas dicas, né, para que a experiência, né, com o homeschooling seja mais fácil e segura. Então, vamos começar, né, de forma bem resumida, claro, vou abordar esses temas, né, falar sobre a Constituição dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos é o mais poderoso grupo de pessoas do país, ao qual cabe decidir se qualquer lei aprovada pelo Congresso ou pelos estados é legal. Para os homeschoolers, isto significa que, mesmo se o presidente, o governador ou os legisladores estaduais forem contrários ao homeschooling, ainda assim gozamos de certas proteções sob a Constituição Federal. Felizmente, a Suprema Corte decidiu, com base na Constituição, que os pais têm o direito inalienável de escolher qual o tipo de educação querem dar aos seus filhos. Só abrindo um parênteses aqui, esse artigo foi até citado na Divina Magistere, né, pelo Papa Pio XI, quando ele cita, né, a parte ali de que os estados estavam abusando do seu poder, retirando todos os direitos das famílias e dos pais na educação dos seus filhos. E ele dá os Estados Unidos como um exemplo de, né, de ir na contramão desses outros estados, né, e já justificando, né, como um artigo da sua Suprema Corte, na sua Constituição, esse direito inalienável, né, dos pais escolherem o qual tipo de educação querem dar aos seus filhos. Então foi até elogiado pelo Papa Pio XI esse artigo, né? E como seria bom ter um artigo desse na nossa Constituição Federal, não é mesmo? Tirar aquela ambiguidade ali dos papéis da família e do Estado. E abaixo da Constituição dos Estados Unidos estão as leis federais, que é o tema que ele aborda agora. Depois da Constituição dos Estados Unidos, as leis federais são as mais importantes. São as leis aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos e são válidas igualmente em todos os estados. Historicamente, a educação é responsabilidade dos estados, não do governo federal. O Congresso às vezes aprova leis determinando que as escolas regionais só receberão dinheiro sob a condição de seguirem certos regulamentos. As escolas não são obrigadas por lei a seguir tais regulamentos, porém a maioria delas precisa de todo o dinheiro que lhes for possível e por isso tendem a obedecer. O programa Nenhuma Criança Ficará para Trás é um exemplo disto. A legislação final concernente às escolas de um estado deve ser aprovada pelos legisladores estaduais. Esse programa Nenhuma Criança Ficar para Trás, né, cheira ao programa Lugar de Criança é na Escola, né? É um programa muito difundido aqui no Brasil, né? O programa da Mamãe Pátria Educadora. Leis estaduais. Depois das leis federais, as mais importantes são as constituições e leis estaduais. Estas são válidas somente naqueles estados em que foram aprovadas. É aqui que se encontram as leis sobre o homeschooling, ou seja, nas leis estaduais, né, lá nos Estados Unidos. Há 50 estados e 50 diferentes constituições estaduais, sem contar Washington. Não há 2 estados com leis idênticas sobre homeschooling. Costuma-se dizer que a Constituição Federal oferece um chão, né, como proteção, não um teto. Em outras palavras, ela garante uma proteção mínima, a partir do qual
os estados podem oferecer mais. Em alguns estados, o direito ao homeschooling é garantido, mesmo que de forma não específica, pela Constituição Estadual. Regulamentos administrativos dos estados. Após as leis estaduais, temos os chamados regulamentos administrativos. O Estado pode aprovar uma lei a respeito da educação domiciliar, afirmando que o homeschooling é legal neste Estado e que o Departamento da Educação do Estado deverá promulgar regulamentos para administrá-lo. Tais regulamentos podem lidar com questões como avaliação e qualificação do pai, do professor. Os regulamentos administrativos também devem obedecer a ambas as constituições, a federal e a de seu respectivo Estado. Infelizmente, muitas agências reguladoras estaduais não cumprem essa exigência. Felizmente, eles são muito mais fáceis de modificar do que as leis. Aqui ele cita, né, que ainda bem que esses regulamentos ali administrativos dos estados são mais fáceis de serem alterados do que as leis estaduais ou as leis federais ou a Constituição, né? Lembrando que aqui no Brasil, né, por exemplo, está muito em voga, né, o tema regulamentação do homeschooling, né? Ele já foi constitucionalmente reconhecido, né, pelo Acórdão de 2019, mas carece de regulamentação. E após essa regulamentação, ainda tem daí a parte de normatização, que vai definir os pontos. Essas normas técnicas, essas emendas e tudo mais, essas são mais fáceis de mudar, né? Só fazendo um paralelo com o modelo aqui do Brasil, né? Então, abaixo dos regulamentos administrativos dos estados, também há as declarações de distritos escolares regionais. A última forma de regulamentação com que os homeschoolers normalmente têm de lidar são as declarações feitas ou por um superintendente local ou pelo conselho administrativo de uma escola. Declarações de distritos escolares regionais não têm força de lei. Contudo, às vezes os superintendentes ou conselhos escolares julgam que sua posição lhes confere autoridade. É muito importante ter em mente que superintendentes podem fazer declarações, mas se tem ou não a autoridade legal para exigir que estas declarações sejam seguidas é inteiramente outra questão. Se este não goza de uma autoridade que só pode ser conferida pelo Estado, as suas exigências não são mais do que sugestões e os pais não são obrigados a cumpri-las. Recomendamos que os pais sejam muito cuidadosos ao obedecer às exigências de um superintendente. E aqui ele sinaliza, né, que o superintendente pode querer tornar lei uma mera sugestão dele, por simples cumprimento prático dos pais desinformados. Ou seja, aqueles pais que vão obedecendo tudo sem questionar nada, né, do superintendente, logo, quando vê aquelas simples declarações já estão se tornando ali leis, né, impostas. Então, ele faz um resumo sobre essa parte, né, sobre essas leis, né. Em suma, a legislação mais importante e poderosa do país é a Constituição dos Estados Unidos, seguida pelas leis federais. A estas se seguem as leis e constituições estaduais, que não podem estar em conflito. Em seguida, há os regulamentos administrativos de várias agências estaduais e, por fim, declarações feitas por superintendentes regionais. Os pais não devem temer o homeschooling, pois temos ao nosso lado muitas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, bem como de Supremas Cortes estaduais, afirmando o direito que os pais têm de cuidar da educação de seus filhos. Esse direito parental já foi até mesmo classificado como direito inalienável. Os cristãos costumam interpretar leis como justas ou injustas com base na Bíblia, nos ensinamentos da igreja ou na lei natural. Porém, e olha só que grande alerta que ele nos faz, né? Cabe muito a nós aqui no Brasil também. Eu vou repetir desde o início para ficar bem gravado, né? Que os cristãos costumam interpretar leis como justas ou injustas como base na Bíblia, nos ensinamentos da igreja ou na lei natural. Porém, com juízes que não são cristãos ou que não interpretam a lei de um ponto de vista cristão,
o tempo e o dinheiro gastos com o esforço costumam se perder. Nos tribunais, apenas a lei tem vez, e não as verdades eternas. Pois bem, é só fazer uma breve busca aí nos históricos das famílias homeschoolers aqui do Brasil que foram processadas e que tiveram perante as autoridades para ver que realmente foram condenadas. E o que teve vez? A lei, né? E não as verdades eternas, não o direito natural, né? Realmente. Aqui no Brasil se cabe, nos casos ao menos de homeschooling, né? Para não citar tantos e tantos outros milhões de abusos que cada dia vemos aí pelo nosso judiciário, né? Então vamos lá. Algumas dicas para que sua experiência com o homeschooling seja mais fácil e segura. E aqui ele vai citar, né? Associação de Defesa Legal do Homeschooling. A importância de se ter uma associação para aumentar a proteção jurídica. E aqui ele cita, né, por exemplo, a Associação de Defesa Legal do Homeschooling, né, que até ele dá o telefone ali, né, que é a hslda, né, .org. Indico muito que os senhores deem uma conferida no site da HSLDA para verem, né, o grande trabalho que eles fazem lá nos Estados Unidos, e não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo já, né? Então, ele até cita, né, que a filiação à associação é o modo mais eficiente das famílias homeschoolers obterem proteção jurídica. Se você for membro e tiver algum problema com sua lei, olha só, né, a potência que eles já têm lá nos Estados Unidos, né? Eles providenciarão um advogado e irão ao tribunal com você. Se necessário, eles levarão o caso até a Suprema Corte dos Estados Unidos. E olha que exemplo legal que eles dão. Ó. A taxa anual é irrisória. Se levarmos em considerações que alguns casos da HSLDA chegaram a custar entre $50 mil e $100 mil. Eles conseguem cobrar tão pouco, principalmente pelo fato de solucionarem a maioria dos problemas legais por meio do diálogo com superintendentes, persuadindo-os a não ir adiante com o processo. Há muitas famílias filiadas à HSLDA, porém, muito poucas já enfrentaram dificuldades jurídicas. É a realidade aqui no Brasil também. Há muitas famílias, né, que fazem parte, que nem, por exemplo, esse ano, provavelmente no Brasil, vamos fechar aí com 9 associações de homeschooling no Brasil, né, com a graça de Deus. Até o ano passado era apenas a ANED, né, a ANED, daí surgiu a AFESC, aí esse ano já tem, aí em outros estados também já, várias associações surgindo, né. Então, para ver que também, juntando todos, é uma minoria, né, poucas famílias que tiveram problemas jurídicos. Em termos estatísticos, apenas uma família homeschooler em cada 100 será contatada pelas autoridades de forma negativa, e apenas uma em cada 100 deste grupo terá algum tipo de problema sério, como um julgamento ou queixas registradas em seu nome. Isto significa que apenas uma em cada 10 mil famílias terá algum problema jurídico sério. Claro, esses números aqui são lá dos Estados Unidos, né? Contudo, essa é uma realidade que depende de os pais manterem-se informados e filiarem-se à HSLDA. Né? Outro ponto que ele indica, né? A matrícula em um programa de estudos, né? Considere a possibilidade de matricular seus filhos em um programa de estudo domiciliar. O fato é que famílias ligadas a programas institucionais têm menos problemas com as autoridades. Abrindo um parênteses, é isso que a FESC, né, a nossa associação aqui de Santa Catarina, está lutando para ser, né? Uma entidade certificadora, né? Que tenha as nossas avaliações, nossas provas reconhecidas pelas autoridades, né? Pelo Estado. E assim possamos blindar ainda mais as nossas famílias associadas. Outra dica importantíssima que ele dá, né, é declaração de princípios. Já foi falado em outro capítulo, mas ele ressalta aqui, né? Escreva uma declaração de princípios filosóficos ou religiosos, isto é, os motivos pelos quais você aderiu ao homeschooling, especialmente se forem motivos religiosos. Como agir se
ao ser contatado por uma autoridade do governo. Como uma mãe ou um pai católico homeschooler deve agir ao ser contatado por autoridades educacionais? Há duas regras muito importantes que dão o tom, não apenas de como lidar com esse tipo de contato, mas para quase todas as situações sociais. A primeira regra, quer seja um contato telefônico, por carta ou pessoal, é ser educado. Seja amigável, seja um bom cristão. Uma resposta branda aplaca o furor, né? Aquele ditado. A segunda regra, ao mesmo tempo em que você deve ser amigável e educado, não faça nada que o deixe desconfortável. Seja educado, seja amigável, mas não faça nada o que não queira fazer. Confie em seu instinto. Deus não permitirá que você se equivoque se confiar nele. Esse capítulo ele vai seguir com preciosíssimas dicas, né, voltadas para essa relação entre os pais e os funcionários do Estado. Né? E ele, né, vai dar umas dicas muito interessantes. Por exemplo, que nós temos que lembrar sempre, né, que o Estado não é amigo da nossa família. Né? E mesmo que as leis governamentais nos sejam impostas, não podemos nunca deixar de lado a verdadeira lei que emana de Deus e que nos é ensinada pela Santa Igreja através das Sagradas Escrituras e dos documentos dos papas, do magistério da Igreja. Né? Não podemos deixar de lado a nossa fé e nossas convicções religiosas. Né? Então aqui ele vai abordar, por exemplo, né, no contato telefônico. Nós temos que ter muito cuidado com contatos telefônicos. Ele faz um alerta, por exemplo, para nunca dar informações pessoais a um estranho pelo telefone, né? Muito cuidado com isso, né? Não somos obrigados a passar nenhum dado, telefone, né? Nada, nenhum documento, nada, nenhuma informação por telefone. A pessoa do outro lado da linha deve ser considerada um estranho sempre, né? Que você não puder verificar quem ela é. Também não prometa que responderá às perguntas que lhe serão enviadas por escrito. Né? Por exemplo, se veio ele vai citar ali um caso em que, por exemplo, já houve ocasiões em que pessoas desautorizadas telefonaram às famílias homeschoolers e fizeram perguntas bastante pessoais sobre a vida e sua rotina escolar. E depois se comprometeram, né, a entregar informações por escrito para essas pessoas desautorizadas. Então, tem que ter muito cuidado, né? Sempre saber com quem se está falando, né? E também, o segundo, ele até cita aqui, né? Também nunca prometa, né? Responder por escrito. Após conversar com o seu cônjuge, com o advogado da escola de homeschooling ou com o advogado pessoal, talvez você chegue à conclusão de que não é obrigado a responder as perguntas. E ele vai citar um exemplo que na Virgínia, é possível recorrer à isenção por motivo religioso, mas os superintendentes regionais não mencionam essa possibilidade quando enviam questionamentos às famílias homeschoolers. E assim muitos pais acabam respondendo e se submetendo a regulamentos desnecessários. Aquele famoso acaba dando com as facas nos dentes, às vezes, né? O segundo motivo para pedir que as perguntas sejam feitas por escritos é que muitas vezes esse contato por escrito nunca será feito. Né? Então, ou seja, ao invés de ligou para sua casa, não, mande vir um documento, né, por escrito, assinado, né, com o nome da pessoa e, né, de preferência com o nome e telefone da pessoa, enfim, né? E ele vai citar, né, o segundo motivo para pedir que as perguntas sejam feitas por escrito é que muitas vezes esse contato por escrito nunca será feito. Os funcionários da burocracia do governo são muito ocupados. É muito mais fácil para eles pegar o telefone e fazer algumas perguntas do que digitar ou ditar uma carta. Consequentemente, já houve muitas ocasiões em que os pais foram contatados pelo telefone para que dessem algumas informações e quando pediram que as perguntas fossem enviadas por escritos, acabaram não recebendo mais questionamento algum. Aqui ele vai citar outro ponto, né? Quando alguém vai à sua casa. Até aqui tudo bem, mas se algum funcionário do governo for à sua casa, e aí, o que fazer, né? De novo, seja educado, mas não faça nada o que não queira fazer. A regra mais importante que não cansamos de enfatizar é que, se um funcionário for à sua casa, você não é obrigado a deixá-lo entrar, a não ser que ele apresente um mandado de busca. Ele até ressalva aqui novamente, deixe-me repetir.
Se alguém do governo for à sua casa, quem quer que seja, você não é obrigado a deixá-lo entrar, a não ser que ele apresente um mandado de busca. Uma ou duas vezes, quando eu era educado em casa por meus pais, pessoas vieram à nossa casa averiguar qual escola nós frequentávamos. Em uma dessas decisões, ou dessas ocasiões, nossa mãe, no caso aqui é a autora do livro, né, a Mary Kay, embora não estivesse apropriadamente vestida para o mau tempo que estava lá fora, saiu e fechou a porta atrás de si. Os visitantes não foram convidados a sentar na varanda nem a entrar na casa. E a mão de nossa mãe não soltou a maçaneta da porta. Ela pediu que se identificassem e eles o fizeram, antes de qualquer pergunta fosse respondida. E mesmo assim, nem todas as perguntas foram respondidas. Quando estiver diante de um funcionário do governo, seja um diretor de escola, seja um diretor de escola, um superintendente ou algum encarregado que venha em nome deles, sempre se trata de um representante do governo. Você não é obrigado a permitir a entrada de representantes do governo em sua casa, sem um mandado de busca. Isto se aplica à polícia, ao FBI, a assistentes sociais, a funcionários do distrito escolar ou a qualquer outro agente do governo. E aqui ele vai citar também sobre a quarta emenda, né, que daí ele vai falar, né, que você dispõe de um direito, só que isso lá dos Estados Unidos, claro, né, você dispõe de um direito constitucional muito importante, o direito da quarta emenda, que protege os cidadãos contra revistas e prisões ilegais. Basicamente, isto significa que a casa de uma pessoa é o seu castelo. Você não é obrigado a permitir a entrada de quem quer que seja, sem um mandado de busca. Obter um mandado de busca não é simples. A pessoa que deseja fazer a revista precisa ir até um juiz e apresentar a causa provável de que algum crime está sendo cometido. Em outras palavras, a polícia, o assistente social ou o superintendente devem ir até um juiz e afirmar: Vossa Excelência, tenho motivos para acreditar, com base no testemunho de um informante, que o senhor e a senhora Smith estão cometendo um crime, pois praticam o homeschooling. Acontece que o homeschooling não é crime. Um juiz não concederá um mandado de busca a não ser que haja uma real evidência de um crime. Muitos casos envolvendo acusações infundadas de abuso infantil começam quando, mesmo sem haver mandado de busca, os pais permitem que funcionários do governo entrem em suas casas. Muito cuidado, pais. Então, ele vai citar, né? A lição é clara. Não acredite que as agências de serviço social existem para ajudar você e sua família, né? Então, ele vai citar um exemplo aqui, né? Que, às vezes os pais e mães incorrem no erro de pedir ajuda ao serviço social, vindo a descobrir que a função deste órgão não é realmente prestar auxílio, mas controlar as pessoas. Certa vez, um pai católico estava no trabalho, enquanto sua mulher estava doente de cama. E por isso ele telefonou ao serviço social pedindo que alguém buscasse seus filhos e os levasse para casa. Os assistentes sociais decidiram que as crianças deveriam ir para um orfanato. Embora a mãe de fato tivesse problemas crônicos, ela era capaz de caminhar pela casa e cuidar de si mesma e de seus filhos. Ainda assim, os pais até hoje não têm permissão para ver as crianças, exceto nos fins de semana, e terão de lutar com a burocracia do serviço social para ter seus filhos de volta. Qual a lição disso? Não acredite que as agências de serviço social existem para ajudar você e sua família. Claro, a não ser que as circunstâncias exijam, isto é, que haja crianças gritando e pedindo socorro, a não ser que haja crianças em perigo físico iminente, ninguém tem permissão para entrar em uma casa de família sem um mandado de busca, né? Então, ele vai citar novamente, né? Por exemplo, né, se você tiver problemas com o funcionário na porta da sua casa, ligue para o seu advogado, né, ou para qualquer advogado disponível imediatamente. Peça a ele que vá à sua casa o quanto antes. Não responda quaisquer perguntas até que o advogado esteja presente. Se necessário, faça o funcionário falar com o advogado pelo telefone, dê-lhe o telefone pela porta e o faça conversar com o advogado do lado de fora, em sua varanda ou jardim. Assim como é necessário saber o telefone do médico para caso de emergência, ela abriu um parênteses aqui, é preciso ter em mãos o número de um advogado, né? Obter um mandado de busca é um processo muito difícil e demorado, exceto diante de uma queixa de abuso infantil. Não se deixe intimidar permitindo que pessoas entrem na sua casa pelo simples fato de elas
dizerem que podem conseguir um mandado de busca ou trazer a polícia. Caso digam isso, responda-lhes que você sente muito, mas não vai deixá-lo entrar, e se quiserem solicitar um mandado de busca, o problema é deles. Se quiserem ligar para a polícia, também é problema deles. Fazer isso lhe dá tempo para entrar em contato com o advogado ou com a associação de homeschooling de seu estado ou região. Como receber um funcionário que for à sua casa? Quando algum funcionário do governo vai à sua casa fazer perguntas, a primeira coisa é pedir que ele se identifique. Caso ele não queira ou não possa comprovar sua identidade, não converse com ele. Vá para dentro de casa, feche a porta e tranque-a. Se ele não sair de sua propriedade, chame a polícia. Alguém que seja de fato um funcionário da superintendência ou do serviço social não terá dificuldade para identificar-se. Não há motivo para não o fazer e, de fato, na maioria dos estados, os representantes do governo são obrigados por lei a apresentar sua identificação, que normalmente consiste em um crachá com uma fotografia. Além de pedir para ver a identificação do funcionário, peça um cartão de visitas. Se você tiver em mãos um cartão com o nome, o endereço e o telefone do visitante, diminuem as chances de ele ser grosseiro ao falar com você, pois saberá que você pode fazer uma queixa contra ele. Além disso, é recomendável que você entre em contato com um advogado após a conversa. Seu advogado precisará saber com quem você conversou e logo para quem telefonar no departamento de educação ou no serviço social. Lembre-se que qualquer funcionário que aparecer na sua porta será uma pessoa sobrecarregada de trabalho. Agências regionais do serviço social chegam a ter 40 ou 50 funcionários e é virtualmente impossível encontrar alguém se você não tiver um nome, o que significa ter em mãos um cartão de visitas. Muitos pais, após esse tipo de encontro inesperado na porta de suas casas, ficam tão irritados que não memorizam o nome do visitante. Assim, por favor, não deixe de pedir o cartão de visitas ou de anotar o nome, o endereço e o telefone do funcionário em questão. E aqui ele vai citar, né? Responder perguntas ou não, basicamente aquela velha citação, né? Se você não é obrigado a deixá-lo entrar na sua casa, você só responde apenas, por exemplo, você pode dizer aquela famosa frase, né? Ó, eu prefiro me informar melhor com o meu advogado antes de responder suas perguntas. Pronto. Não está negando a responder, mas quer se informar melhor com o advogado ou com a sua associação, enfim, né? Responde somente aquilo que você quiser, né? Nada obriga você a responder qualquer perguntas. Do lado de fora, né? Outro tema que ele citou, né? Uma vez do lado de fora da casa, você não deve responder nenhuma pergunta que não queira, né? Mesmo que o funcionário pergunte algo que talvez seja de sua alçada a saber, pergunte-lhe educadamente qual lei lhe dá a permissão de inquirir sobre as notas de seus filhos em testes oficiais ou sobre suas credenciais de professor ou o que seja. Peça inclusive para que ele cite a lei, para que você ou um advogado possam pesquisar sobre. Diga que você quer anotar o número da lei estadual para que possa pesquisar mais tarde e depois, de fato, pesquise. Talvez você já conheça a lei, às vezes até melhor do que o funcionário. Nesse caso, você precisa decidir se deixará transparecer que você conhece a lei ou se simplesmente deixará a pessoa falar sem fazer comentários. Caso você conheça a legislação do seu estado sobre homeschooling, você pode ou não citá-la para o funcionário. Caso ele diga, é a lei da educação compulsória, você pode responder, mas não é verdade, segundo a seção tal e tal do Código Educacional, que eu não preciso ser um professor certificado. E segundo, não é verdade que não tenho a obrigação de submeter meus filhos a um teste de desempenho? No entanto, esse tipo de discussão não costuma ser produtivo. Os funcionários do governo não gostam de ser instruídos pela pessoa que deveriam instruir, né? Alguns pais sentem-se chamados a ter essa discussão com o representante do governo. Se for o seu caso, tenha em mente que Deus estará com você. Faça uma oração e confie que Deus o ajudará a seguir adiante e responder da melhor forma possível, de modo a convencer a pessoa não apenas de que você está agindo certo, mas de que os demais homeschoolers também estão. Mas, geralmente é isso, né? Ele vai citar que vai indicar que você tenha sempre, né, anotando, pesquisando as leis, tirar uma cópia, né, ao afirmar algo que está escrito em algum lugar, né, é mais fácil e convincente do que citá-lo oralmente. Então,
É bom sempre ter já um resumo em casa das leis, né? Então ele vai dar algumas dicas para evitar problemas, guarda a amostra de atividades, seja uma pessoa organizada, né, na sua rotina do homeschooling. Vai dar várias dicas, né? Mantendo a casa limpa, apresentável, né? Que é muito importante isso, né? A primeira impressão é que fica, né? Se realmente às vezes acontece da família receber alguma visita inesperada e tiver tudo uma bagunça, tudo um caos, é complicado, né? Então conheça a legislação, né? Estude, tem que estudar, não adianta, não tem como fugir disso, né? No Brasil, sabemos que as nossas leis, a nossa política é um caos, é uma total confusão, mas é preciso nós pais estarmos informados, é preciso, né? Ele também vai falar, afilie-se à associação estadual, conheça seu distrito escolar, né? Aqui, claro, ele está citando o homeschooling, a realidade de lá, né? Mas é muito importante a família não estar sozinha, estar associada a uma associação de famílias educadoras é muito importante, né? Então, aqui ele vai citar, né? Filia-se à associação estadual. Filia-se à associação de homeschooling do seu estado. Essas associações não são católicas, mas pelo mesmo motivo de que cerca de 90% dos homeschoolers do país são protestantes. A maioria das associações estaduais são evangélicas fundamentalistas. As famílias homeschoolers protestantes concordam conosco acerca das questões morais. São pessoas boas pró-vida e pró-família. A associação estadual pode dar apoio e informação à sua família. Todas elas publicam um boletim de notícias mensal ou trimestral que manterá você informado sobre as propostas legislativas do Estado. Elas monitoram a legislação estadual e pressionam os políticos para que sejam aprovadas leis melhores para o homeschooling. Os católicos devem ajudar as associações estaduais na batalha por uma legislação mais justa para as famílias homeschoolers. O objetivo não é apenas manter as vitórias que já conseguimos, mas também aumentar a liberdade e diminuir os regulamentos. São as associações estaduais que ocupam a vanguarda desta batalha tão importante. Como ele cita, né? 90% dos homeschoolers dos Estados Unidos são protestantes. No Brasil, podemos considerar um número também de protestantes muito maiores do que os católicos fazendo homeschooling, né? A prova disso é só você olhar um exemplo de Brasília em abril do ano passado, né? No Congresso Nacional, na frente parlamentar do Congresso. Olha, chutando por baixo, 80% das famílias lá eram protestantes, né? Conheça seu distrito escolar. Conheça a posição do seu distrito escolar a respeito do homeschooling, né? Embora o superintendente não tenha qualquer autoridade legislativa para impor regulamentos, ele pode fazer declarações. Conhecer a política do seu distrito escolar é muito benéfico, pois pode indicar o modo correto de proceder quando e se você for notificado pelo superintendente. E nesse capítulo ele vai mostrar uma carta que a doutora Mary Clark escreveu, né, para o Estado, né, e uma carta muito boa com as declarações, né, de que ela realmente usa os termos assim, né, defendendo o homeschooling, usando os termos papais, né, e dando a questão assim, né, de questão de consciência mesmo, ela fazer homeschooling, então ela busca a sua liberdade mesmo perante o Estado de fazer o homeschooling, né, e até, por exemplo, aqui, ó, né, ela vai citar, ó, a seção 22, né, ponto 1, parágrafo 256, lista os grupos de crianças dispensadas de frequentar a escola. Ela afirma que há um conselho escolar deve dispensar de frequentar a escola qualquer aluno que, conjuntamente com seus pais, por motivos de educação ou crença religiosa bona fide, oponha-se conscientemente a ir à escola. Então, ela também vai citando, né, os seus direitos de poder fazer o homeschooling. Então, ela vai citar, né, que, ó, nós, portanto, queremos, por meio desta carta autenticada, informar o seguinte a todos os membros do Conselho Escolar do município de Ware. Nós, Bruce e Mary Clark, educamos nossos filhos em casa atendendo às nossas convicções religiosas
ou crenças religiosas bona fide, conforme está citado na lei, né? Estas não são opiniões essencialmente políticas, sociológicas ou filosóficas, tampouco apenas um código moral pessoal. Embora saibamos que este é um direito natural de todos os pais, estamos também seguindo os princípios de nossa Igreja, segundo expostos na Carta dos Direitos da Família. O Papa João Paulo II afirma que a. Os pais têm o direito de educar seus filhos de acordo com suas convicções religiosas e morais. B. Os pais têm o direito de escolher livremente as escolas e os outros meios necessários para que a educação de seus filhos se dê de acordo com as suas convicções. C. Os pais têm o direito de assegurar que seus filhos não sejam obrigados a frequentar aulas que não estejam de acordo com suas convicções religiosas e morais. Então ela cita, né? Para concluir, observamos que nossa dispensa garantida pelo artigo 22.1, 254, também cumpre os regulamentos específicos do homeschooling, como possuir qualificação de excelência em um currículo aprovado e submeter os alunos a avaliações anuais. Atenciosamente, Merrick Clark, né? Não tenha medo, né? Outro tema que ele aborda. Cada um de nós deve decidir exatamente qual será o nosso posicionamento e quais as leis nós nos cremos capazes de obedecer. Tomar essa decisão é algo entre você e Deus. Nenhum de nós, pais homeschoolers, deve sentir-se no direito de julgar as decisões dos outros. Cada um de nós deve seguir as graças que Deus nos dá para tomarmos as decisões que afetam nossas famílias. Não tenha medo de ensinar seus filhos em casa, mas seja prudente em seu modo de proceder. O homeschooling é legalizado e você não precisa esconder-se ou esconder seus filhos do mundo, porém, seja prudente. Não eduque seus filhos em segredo. São maiores as chances de você ter problemas se tiver um comportamento estranho. Se você agir como se estivesse fazendo algo errado, seus filhos terão a impressão de que o que estão fazendo é errado. Não queremos que eles acreditem que seus pais estão agindo de forma desonesta ou fazendo algo ilegal, pois assim serão crianças assustadas, o que certamente não é o objetivo do homeschooling. Um breve comentário para os católicos. Outros capítulos deste livro mostram que o nosso direito de educar nossos filhos emana de Deus. Isto é afirmado claramente pela Bíblia e dos documentos da Igreja Católica. Se, por um lado, precisamos estar cientes das leis do Estado, na verdade elas têm tão pouca relação com a realidade de que Deus dá aos pais o direito de educar seus próprios filhos. Assim, qualquer que seja o modo como você escolha lidar com as autoridades, permaneça firme em suas crenças e convicções que têm por base a Bíblia e a Igreja Católica. Nenhuma lei ou regulamento inventado por homens pode privar você de um direito que lhe foi dado por Deus. E nem deve, pois trata-se também de uma responsabilidade que lhe foi confiada. Os católicos somos cidadãos obedientes à lei, e nos é difícil, inclusive, infringir uma lei, que muitas vezes nem sequer é legal ou constitucional ou moralmente correta. Precisamos nos inspirar, né? E ela vai citar de outros exemplos ali, né? Pela busca dos nossos direitos civis, né? No futuro é possível que haja leis e regulamentos limitando nossos direitos de ter filhos e de escolher como educá-los. Precisamos pensar desde já, antes de tais leis serem criadas, no modo como pretendemos lidar com elas, tanto espiritual quanto juridicamente. Uma pura verdade nessa citação de que muitas leis, né, ele cita, no futuro é possível que haja leis e regulamentos limitando o nosso direito de ter filhos e de escolher como educá-los. Cada vez mais, né, diminuindo a idade da escolarização compulsória, obrigatória às crianças, cada vez mais apoiando as leis pró-aborto, né, para uma afronta contra a vida, né, a ideologia de gênero, né, uma realidade que há muitos anos bate muito forte aqui no Brasil e agora voltou-se à tona em nossos tempos, voltou com uma força muito grande, né? Então a gente vê que é uma afronta total contra a família e contra o ser humano, né? É contra a criação divina mesmo. Então eu fico por aqui, deixo o meu abraço a todos vocês. Salve Maria Santíssima.